Nesse mês, nós aqui na igreja, nós falamos muito sobre as histórias de Natal. Começou o primeiro domingo, aqui em nossa igreja. Hoje as crianças contaram a história bíblica do nascimento de Cristo. Nós cantamos sobre o nascimento de Cristo. A única coisa que falta hoje à noite é para o próprio Jesus falar. Sabe que eu estava assistindo um vídeo outro dia, um vídeo engraçado. E teve dois homens decorando uma árvore de Natal. Já está esquisito, né? Mas esses dois homens decorando a árvore de Natal, e um pegou uma decoração da manjedoura, e ele falou para o outro: imagina se nascendo dentro de uma manjedoura, como fosse isso. E outro homem, ele que não tinha noção de nada, ele diz: mesmo, é Jesus, né? O que aconteceu com aquele bebê Jesus? E outro homem foi explicando tudo que Jesus fez, e ele estava não acreditando que o mesmo bebê Jesus, que nasceu numa manjedoura, foi o mesmo que andou em cima das águas, foi o mesmo que morreu por nossos pecados, é o mesmo que ressuscitou. É muito engraçado, mas sabe que, infelizmente, é verdade para muitas pessoas. Para muitas pessoas, o entendimento que eles têm de Jesus é um nenê na manjedoura. Ele deixa Jesus ali. Eles celebram Natal por várias razões. Sabe que mais que 2 bilhões de pessoas em 160 países diferentes celebram Natal. E eles falam que o data de Natal é o mais importante do ano. Nesse mundo tem o quê? Os 8 bilhões. Então, esses 2 bilhões, pelo menos, têm um entendimento de Jesus. E até as pessoas que não creem em Jesus, eles celebram Natal. E eles têm a sua própria opinião de Jesus. O que eu quero que nós pensamos hoje à noite é quem é esse Jesus e por que ele veio. Todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo pode contar sobre Jesus, sobre a vida dele, o que fez, o que não fez. Eu pesquisei também quantas opiniões, e tem um monte de opiniões sobre Jesus. Que ele era um judeu, uma boa pessoa, ele lutou para a liberdade do seu povo contra os romanos, ele ensinou sobre amor, e tem um monte de coisas sobre Jesus, muitas opiniões. Nos Estados Unidos, onde faz mais pesquisas do que aqui, eles dizem que 56% da população americana crê no Natal. 56%. Antigamente era 80%, 90%. 92% dos americanos celebram Natal. Mas apenas 56% acreditam que Jesus é divino, que Jesus é Deus. E esse número cai com os adultos mais jovens. Os adultos entre 20 e 35 anos da idade, só 48% acreditam que o Jesus de Natal é o próprio Deus. Então nós entendemos que a maioria das pessoas, até que celebram o Natal, eles não conhecem a pessoa de Natal. Então por isso, hoje à noite, eu quero que nós deixamos Jesus, o aniversariante, deixe ele falar. É muito fácil entender quem é Jesus e por que ele veio, quando nós lemos na Bíblia. Mas o problema é que a maioria não quer ler a Bíblia. A Bíblia é tão fácil, está em frente de todos nós, a maioria tem no seu celular. Mas ao invés de ler as palavras de Cristo, para ele descrever as duas coisas mais importantes, as duas informações mais importantes para todo ser humano: quem é Jesus e por que ele veio. Pode estudar qualquer outra coisa, pode ser um gênio em muitas áreas, mas se você não sabe quem é Jesus e por que ele veio,
você vai gastar a sua vida aqui na terra em vão, e você vai passar ainda uma eternidade separado do amor de Deus eternamente no inferno. Por isso, as duas coisas mais importantes para a gente falar hoje e deixar Jesus explicar quem Ele é e por que Ele veio. Em João capítulo, deixa eu ver aqui, Mateus 16. Mateus 16. Jesus está andando com seus discípulos de uma cidade para outra. Essa questão de quem é Jesus foi uma questão na época de Jesus também. Não é somente hoje, mas desde Jesus, os últimos 2000 anos, desde o começo até agora, todo mundo tem a sua própria opinião de quem é Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, aqui tem essa história escrita. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens, ou quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus quer saber. Jesus é curioso. Ele quer saber. E as pessoas ao redor? O que eles acham de mim? Eles, os discípulos, responderam: alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias, profeta do Antigo Testamento. E ainda outros, Jeremias ou um dos outros profetas. Todo mundo tem opinião. Os judeus que conheciam bem a palavra de Deus e todas as promessas sobre o Messias que ia vir, eles vendo Jesus sem querer aceitar ele como o Messias, estava comparando a vida dele com as vidas de grandes homens de Deus. João Batista, ouvimos dele semana passada, grande homem de Deus. Elias, Jeremias, outros profetas, quer dizer que a vida de Cristo para eles, fizeram eles lembrar desses profetas. Mas nenhum deles disse que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo. Então Jesus falou para os seus discípulos: e vocês? Perguntou Jesus: quem vocês acham ou dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz ou abençoado é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A razão principal que a maioria das pessoas não conhecem quem é Jesus, o verdadeiro Jesus, é porque eles procuram nos lugares errados, opiniões dos outros, autores humanos, ao invés de ler na própria palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai acompanhando as palavras e começa a convencer-nos no nosso coração. Quando qualquer pessoa confessa que Jesus é o Cristo, é o Salvador do mundo, é o Deus feito em carne, essa é revelado não por pesquisa, opiniões, essa é revelado para cada um, pessoalmente, por Deus. E o Jesus falou por isso para Pedro: Pedro, isso não foi, você não observou a minha vida, você não escutou as pesquisas, as opiniões dos outros, foi uma coisa que Deus tocou no seu coração, quem eu sou. E isso tem que acontecer. Talvez hoje à noite já está acontecendo. Já está escutando as palavras que as crianças leram de Deus. E o Espírito Santo está aqui, querendo convencer. A Bíblia diz que um propósito que Deus mandou o Espírito Santo aqui na terra era para convencer o mundo do seu pecado. E o pecado principal é a rejeitação de Cristo. De não aceitar Ele como quem Ele é.
E quando isso acontece, isso vem de Deus. Isso vem do Espírito Santo dentro de nós. Jesus estava curioso. As pessoas ao redor, o que eles dizem sobre mim? Mas a pergunta que penetra mais, que penetra até hoje para todos nós, imagino Jesus estando aqui, olhando para você pessoalmente. Ele fala, e você? O que você diz? Quem eu sou para você? Essa que eu espero que quando nós terminamos aqui, hoje à noite, que já tenha a resposta. A resposta, além de tudo que nós conhecemos, quem Ele é, que podemos dizer com certeza, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Se você não pode, saindo daqui hoje à noite com essa certeza, por favor, fique um tempo depois, conversa com alguém aqui, converse comigo, outros pastores, para tirar essa dúvida de quem é Jesus. Sabe essa palavra, eu sou? Nós vamos ler daqui a pouco, deixando Jesus falar para nós, mas a palavra eu sou, Jesus usou 7 vezes, pelo menos no livro de João, para se descrever para o povo. Mas essa palavra eu sou é uma palavra muito importante para os judeus, porque é uma palavra que Jesus usou, a mesma palavra que Deus falou para Moisés. Quando Moisés estava voltando para o Egito, conversando com aquela imagem lá ali, no arbusto que estava pegando fogo, não estava parando fogo, e a voz estava saindo, falando para Moisés para voltar para o Egito e libertar o povo. Fala com o faraó que ele tem que libertar o meu povo para fazer culto para mim no deserto. E Moisés estava cheio de dúvida, tremendo, assim, porque ele achava que não era capaz de fazer. Ele falou, mas mais uma coisa, eu vou falar sobre quem está me mandando, é o nome do Senhor. E Deus respondeu simplesmente, eu sou que eu sou. E essa palavra no hebraico se tornou o nome, a essência de Deus, o grande eu sou. É tão forte que os hebreus nem falam essa palavra em voz alta. Ele foi conhecido como o único nome próprio de Deus de todas as épocas do Antigo Testamento. E nós vimos que em João, capítulo 8, durante o ministério de Cristo, o Jesus está falando para os fariseus, saduceus, conhecedores da palavra de Deus, em capítulo 8, em versículos 56 e 57, falando a respeito de filhos de Abraão. Todos os judeus se chamavam filhos de Abraão, achando que isso fez eles mais importantes do que as outras pessoas. E nessa conversa, Jesus fala assim, versículo 56 de João capítulo 8. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes que Abraão nascer, eu sou. Era muito forte. Nós não podemos imaginar como era forte essa fala de Jesus. Tão forte que, versículo 59 diz, então eles, os judeus religiosos, apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Porque para eles era blasfêmio. Ele sabia com certeza, tem opiniões hoje que falam que Jesus nunca se declarou Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Deus Criador do mundo. Mas todos os judeus na época de Jesus sabiam exatamente que Jesus se declarou, eu sou Deus, eu sou o grande eu sou. E durante o seu ministério, ele foi declarando isso. Cada vez que Jesus usou aquela frase, eu sou,
foi mais e mais difícil ouvir para os judeus religiosos que não aceitaram ele. Por isso eles mandaram a matar Jesus, porque ele disse que ele é Deus. Agora vamos ouvir de Deus, vamos ouvir de Jesus, vamos ouvir do aniversariante hoje, das suas palavras, de quem ele é. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando sobre nós. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permanecem em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permanecem no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor Jesus. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. São poucas aqui as palavras de Cristo. Ele se descrevendo para nós quem Ele é. Não precisamos ouvir as opiniões dos outros, que Ele era apenas um homem, um profeta, isso, aquilo. Jesus disse, Ele declarou, um monte de vezes, revelado por Deus na nossa Bíblia, quem Ele é. Se nós adoramos, louvamos,
oramos para outro Jesus do que a Bíblia, do que Ele mesmo diz, nós não temos vida eterna. Nós temos que saber quem é Jesus. E segunda parte, nós temos que saber o que Ele fez, por que Ele veio. Também tem um monte de opiniões, porque Ele veio. Vamos ouvir o que Ele diz. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. Todo o que o Pai me dê virá a mim. A quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, para que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não pensam que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para trazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que audácia! Quem é esse homem que tem coragem de falar desse jeito? É Deus. É Deus. Ele sabe que quando a verdade entra nas comunidades, quando nós pregamos a palavra casa em casa, tem alguns da família que vão aceitar, que vão querer seguir Cristo, que vai ser totalmente dedicado a Ele. Tem pessoas na mesma família que não vão querer, e vai causar uma divisão. Mas não por causa de Cristo, mas por causa do fato que tem homens que rejeitam a palavra de verdade. Mas Ele é tão grande, Ele é nosso Deus, nós não devemos amar qualquer outra pessoa a mais do que Ele. Ele diz, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não é apenas acreditar em Natal, não é apenas crer que Jesus é Deus. Nós temos que obedecer, nós temos que viver por Ele, permanecer nele até o fim da nossa vida. Senão, não é uma aliança feita no sangue de Cristo. Não é uma promessa que cumprimos a nossa parte. É somente palavras faladas para talvez agradar outras pessoas. A prova da nossa salvação não é que nós entramos nas águas de batismo, não é a nossa profissão, é a sua vida, a nossa vida de tomar a nossa cruz, que é um símbolo da morte, que nós vamos viver por Cristo até nós morremos. Não importa a situação, não importa se destrói as nossas famílias, Jesus e a vida eterna é mais importante que tudo isso. Quem acha a sua própria vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso é Jesus. Ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir
e dá a sua vida em resgate por muitos. Não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Os últimos versículos na Bíblia. Diz: aquele que dá testemunho das coisas, diz, Jesus falando: sim, venho em breve. Amém, Senhor Jesus, vem. A Bíblia está repleta das palavras reveladas por Deus de quem Jesus é e por que Ele veio. Nós temos que ter essa certeza em nossos corações. Enquanto a equipe de louvor vem para terminar com apelo, dando todos nós oportunidade de tudo que nós ouvimos, participamos hoje, de fazer reflexão em nós, de quem é Jesus para nós. O altar seria aberto para alguém, qualquer um que quer descer aqui, ajoelhar, orar. Se quer alguém orar junto com vocês, estamos aqui por isso. Mas eu espero que todos aqui entendem e tenham certeza quem é Jesus e por que Ele veio. Ele é muito diferente do que muitos acham. Não deixe as opiniões dos outros te influenciar. Jesus é Deus. E somente Ele tem o poder para perdoar os seus pecados. Só Ele tem o poder para garantir vida eterna. Porque somente Ele que foi na cruz, voluntariamente, inocente de qualquer maldade, Ele morreu na cruz pagando o preço que Deus determinou, que o preço do pecado é morte. Bilhões de seres humanos estão morrendo nos seus pecados. Mas Jesus falou: eu vou morrer no lugar de todos. E a única coisa que a pessoa precisa fazer para não morrer eternamente, separada de Deus, não pagar o seu preço dos seus pecados, é crer em Jesus. Crer que Ele morreu no meu lugar. Deus castigou Ele. E eu posso ser livre. Eu sou culpado, Ele inocente. Eu não consigo pagar por meus pecados. Eu sou sujo. Impossível. Mas o próprio Deus, o próprio Criador, se colocou na posição para pagar com a sua vida preciosa. Derramou o seu sangue na cruz para cobrir os pecados de todos. Mas somente aqueles que crêem nele e entregar a sua vida, se render, se humilhar a Ele para seguir os passos, amar a Ele, trocar a sua vida para receber a vida dele, serão salvos. Espero que todos aqui hoje à noite já tomaram essa decisão. E escuta bem, é uma decisão. Não é um sentimento, não é um processo de estar na igreja por muitos anos e logo, eu estou na igreja já por 20 anos, nasci no berço da igreja, eu sou salvo. Não. É uma decisão para deixar o mundo, para confessar o seu pecado, para arrepender de uma vida contra Deus e para humildemente receber o presente de Natal, a pessoa de Jesus. Não somente a ideia do nenê, mas o Salvador da cruz. Se você não fez essa, faz isso agora.
enquanto nós cantamos. Não existe uma melhor maneira de celebrar Natal do que celebrar o nascimento de Cristo em você. E isso é a nossa oportunidade, mais uma vez, hoje à noite. Vamos ficar em pé e vamos cantar, e o altar está aberto.